Aleluia! O Senhor está vivo, reina pelos séculos dos séculos. Amém, queridos? Adoremos a Jesus Cristo, a nossa ressurreição. Eu te convido a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 24. Nós vamos acompanhar essa leitura, que nessa manhã de celebração, de júbilo, de festa, nos narra o glorioso dia, o momento em que a notícia é dada, e júbilo e a festa, misturado ao espanto. Ele não está morto, como prometeu, ele vive. Lucas, capítulo 24, do verso 1 ao verso de número 12. Diz assim a palavra do nosso Deus: Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes dois varões, com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras e, voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram essas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como delírio e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Aleluia! Vamos orar e celebrar ao nosso Deus, queridos, porque em sua ressurreição nós temos garantida a vida eterna, nós viveremos eternamente com Ele. Senhor, nós te louvamos, te bendizemos por essa manhã, Senhor, em que reunidos como teu povo, teus filhos, podemos trazer à memória aquele dia tão glorioso, em que, ó Pai, o teu Filho Jesus ressurgiu dos mortos, garantindo assim a manifestação do teu poder, a nova vida que nós também receberemos em ti e a nossa própria ressurreição. Poderemos estar para sempre contigo, ó Deus, poderemos viver para sempre com o Senhor, entregar sempre a nossa vida aos seus pés, render sempre a ti louvor e adoração, porque o Senhor nos amou, nos amando até o fim, entregou o seu Filho. Jesus, nos amando até o fim, se entregou naquela cruz. Espírito Santo de Deus, tens confirmado dia após dia o amor do Pai, o amor do Filho, habitando em nosso coração, e assim nos dando a convicção, a certeza: Ele vive pelos séculos dos séculos, estás vivo, o sepulcro, a morte não foi suficiente para tragá-lo, mas o Senhor venceu a morte e vivo está. Nós te adoramos, Senhor. Aleluia. Amém. Fiquemos todos de pé, queridos, e vamos celebrar o Senhor, morto e ressurreto. Ele exaltado pra sempre.
glória ao Senhor. Satisfaz minha alma, pois em meu lugar sofreu. Vida e liberdade plena, sua salvação me deu. Cristo satisfaz. Satisfaz completamente. O meu alvo sem igual que se encontra ao pé da cruz é servir e honrar o bom Jesus. Cristo satisfaz minha alma, pois que me livrou do mal. Quero sempre obedecer-lhe, ser-lhe mais e mais leal. Cristo satisfaz. Cristo satisfaz. Satisfaz completamente. O meu alvo sem igual que se encontra ao pé da cruz é servir e honrar o bom Jesus. Quando os dias se findarem, eu à praia além chegar, vê-lo em glória satisfeito, gozo meu será sem par. Cristo satisfaz. Cristo satisfaz. Satisfaz completamente. O meu alvo sem igual que se encontra ao pé da cruz é servir e honrar o bom Jesus. Aleluia, Cristo é vivo, aleluia, aleluia, Cristo é vivo, aleluia. Aleluia, Cristo é vivo, aleluia, aleluia, Cristo é vivo, aleluia. Aleluia, Cristo é vivo, aleluia, aleluia, Cristo é vivo, aleluia. Aleluia, Cristo é vivo, aleluia, aleluia, Cristo é vivo, aleluia. Aleluia, Cristo é vivo, aleluia, aleluia, Cristo é vivo, aleluia, aleluia. Jesus Cristo ressuscitou. Jesus Cristo ressuscitou.
Cristo é vivo, aleluia, aleluia, Cristo é vivo, aleluia, aleluia, Cristo é vivo, aleluia, aleluia, Cristo é vivo, aleluia, Aleluia! Cristo está vivo. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Queridos, podemos estar aqui nessa manhã por causa da ressurreição de Jesus. Lucas, capítulo 24, no verso de número 45, nós lemos o registro. Então, Jesus lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Jesus abre o entendimento dos seus discípulos para poderem entender o que Jesus estava falando, apresentando a partir da sua palavra, da palavra de Deus. Eu quero convidar você para ter um momento de oração silenciosa. Faça essa oração, essa que Lucas nos ensina. Senhor, abre o meu entendimento para compreender a Tua Escritura, para ouvir a Tua voz nessa manhã e ser por Ti mesmo edificado e transformado pelo poder dessa palavra. Ore por mim para que eu seja fiel na exposição dessa santa palavra do Senhor. Sim, Pai, nosso coração está jubiloso, alegre. E é claro, Senhor, quebrantado na Tua presença, por esse tão grande amor. Te louvamos por estarmos aqui nessa manhã. Te agradecemos porque podemos celebrar a ressurreição do nosso Salvador. A morte não o segurou, Ele venceu a morte. E ao vencer a morte, concede vida a todo aquele que nele crê. E nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos porque Jesus, a palavra viva, fala aos nossos corações. E nessa manhã, o Senhor separou uma mensagem para cada um de nós. Nós que aqui estamos, aqueles que ouvem essa mensagem gravada. Ah, Pai, precisamos do Senhor, precisamos da Tua direção e precisamos que o Senhor abra o nosso entendimento para que a gente consiga entender, sim, crer, compreender e viver a partir da Tua palavra. Faz assim nessa manhã, como o Senhor tem feito ao longo da nossa vida, que a nossa mente esteja cativa à voz do Senhor e tudo redunde em louvor e adoração ao Teu nome, pois queremos Te ouvir, precisamos Te ouvir, Pai. Tenha misericórdia da minha vida, Senhor. Sou apenas instrumento nas Tuas mãos. Eu apenas falo e quero assim fazê-lo, aquilo que vem do coração do Senhor para o nosso coração. Enquanto eu falo daqui, o Teu Espírito Santo fala em cada coração. É assim que cremos e é assim que nós Te pedimos, orando em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Olhe para a cruz, essa que está bem aqui. O que você vê? Você não vê ninguém ali. Você não vê ninguém. Você vê duas vigas. Uma viga que sai do chão e aponta para o céu, nos lembrando da nossa reconciliação com Deus. Você também vê uma viga na horizontal, que nos lembra da nossa reconciliação uns com os outros. Queridos, a cruz celta ou céltica, essa que nós temos aqui, uma cruz muito usada pelas igrejas presbiterianas, igrejas batistas reformadas e até mesmo anglicanas reformadas, tem um símbolo muito importante para nós. Primeiro, ela é vazia, sim, não há nenhum corpo ali, Cristo ressuscitou. Mas tem aquele círculo que representa, para mim e para você, para aqueles que se você não sabia vai saber agora, a circularidade da vida, a renovação eterna, a certeza de que a igreja reformada vai sempre se reformando. E quando você olhar para essa cruz, lembre-se disto, a morte de Jesus
não o segurou. Ele ressuscitou. E ressuscitou para trazer vida a todo aquele que nele crê. Essa é a realidade da cruz para mim e para você. Na sexta-feira, nós refletíamos aqui sobre a morte de Jesus e a nossa morte com ele. Morremos para nós mesmos, morremos para o mundo, morremos para os pecados. Mas hoje estamos aqui para celebrarmos a ressurreição de Jesus e a nossa. Porque quem está unido nele tem nova vida. Tem uma vida eterna. Uma vida que vai se renovando a cada dia nele até ser perfeita quando ele voltar. E é isso que a ceia também diz para mim e para você. Jesus vai voltar e nós celebraremos esse banquete eterno com ele por toda a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. A ressurreição aconteceu numa manhã como essa. A nossa não foi tão alta madrugada quanto foi aquela. Mas estamos aqui para testemunhar, como aquelas mulheres, aqueles irmãos, que Cristo está vivo. Abra a sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, e eu quero refletir com você sobre o encontro dos discípulos com o ressuscitado. O que provoca o encontro com o ressuscitado? Jesus Cristo de Nazaré. Lucas 24, a partir do verso de número 13. Lucas 24, a partir do verso de número 13, vou pedir para você ficar com a sua Bíblia aberta, acompanhando a leitura, e depois nós vamos caminhar por textos dessa sessão, dessa porção bíblica. Ouça com fé, com atenção, com o coração aberto, aquilo que o Senhor traz ao nosso coração nessa manhã. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, mais ou menos 10 quilômetros. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E lhes perguntou: quais? E explicaram. O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas, depois de tudo isto, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou
e, tendo-o partido, lhes deu. Então, se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura, não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. A crucificação de Jesus deixou os seus discípulos abatidos, perdidos, confusos, perplexos. E agora? Tudo pelo qual eles esperavam se perdeu. A esperança de Israel estava morta. Aquele que revelara e mostrara tanto poder, não foi possível sair da cruz. Estão diante de um quadro de desesperança, de tristeza, de busca de entender o que está acontecendo. Meus irmãos, quando Jesus é ressurreto, nós percebemos a dificuldade dos seus discípulos em acreditar nisso. Embora ele tenha falado, embora o Antigo Testamento inteiro tenha mostrado aquilo que Jesus faria. Aos poucos, eles vão sendo convencidos com inúmeras aparições de Jesus, e o texto que nós lemos é uma testemunha disso. Mas o que isso significa para um judeu? Pensar em ressurreição. Isso é importante para nós. Para o judeu, sim, haveria ressurreição, mas apenas a ressurreição no último dia, quando o Messias voltasse. É assim, por exemplo, que uma das irmãs de Lázaro entende. Quando Jesus diz, ele chega, Lázaro morreu, ela está chorando, e ela fala: Jesus, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus diz para ela: olha, ele há de ressurgir. Ela, sim, ele vai ressurgir no último dia, apontando só para aquele tempo futuro. Então, é difícil para os discípulos acreditarem que Jesus está vivo agora, uma vez que ele era o Messias para ele. O que a ressurreição de Jesus traz de ensino nessa manhã, a partir do encontro de Jesus com aqueles que estão caminhando para Emaús, deixando a cidade de Jerusalém, a cidade da esperança, e caminhando para Emaús? Primeira coisa que eu quero destacar nesse texto, meus irmãos, é que esses versos de 13 em diante, nós encontramos pessoas como eu e você. São discípulos de Jesus, mas que enfrentam desesperança. E você olha para o cenário do nosso país e do mundo e talvez você seja acometido também de desesperança. A semana dos discípulos, desses aqui, foi uma semana que começou com muita alegria. Jesus entrando por Jerusalém e todos dizendo: Hosana, Hosana, cheio de alegria. Mas a semana termina com esse morto, pregado numa cruz. A semana desses discípulos foi ouvindo os últimos ensinos revolucionários de Jesus. E termina com uma realidade totalmente distante. Uns correndo, outros se escondendo, negando, fugindo, porque ele foi preso. Jesus é crucificado e é difícil acreditar isso acontecendo com aquele que fez tantos milagres, que ressuscitou a filha de Jairo e o filho da viúva de Naim, aquele que multiplicou pães e peixes. Como ele não conseguiu sair daquela cruz? O cenário, o coração desses homens é de medo, é de tristeza, é de falta de esperança. E o que acontece nessa hora? O ressuscitado vem. Jesus vem até eles e se encontra.
Eles estão decepcionados, sim, decepcionados, e você acompanha comigo no texto, no verso 19, eles estão desapontados, decepcionados com seu líder, Jesus Cristo. O verso 19 diz: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as pessoas e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. O nosso líder não saiu de lá. Aquele que tinha todo o poder ficou cravado na cruz e saiu de lá para o túmulo. Há decepção em relação àquilo que se esperava de Jesus e que ele não fez, conforme a expectativa deles. Há uma decepção com a religião. Veja, os nossos principais sacerdotes é que entregaram o nosso Senhor Jesus à morte, o nosso Messias. Há decepção com as autoridades, que não impediram que isso acontecesse. As nossas autoridades o entregaram para ser condenado. E, queridos, há uma decepção com eles mesmos, com a expectativa que eles criaram em torno de uma ilusão, porque não entenderam a verdade de Cristo. O verso de número 21 diz: nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir quem? A Israel. Mas a redenção que eles esperavam era uma redenção contra o domínio romano. E Jesus traz uma redenção que vai muito além disso, que é contra o domínio do pecado, contra a escravidão do pecado. E talvez eu e você nos encontremos assim também, decepcionados. Decepcionados com Deus, ou até mesmo com Jesus, porque ele não respondeu do jeito que eu queria. Decepcionado com a liderança do nosso país, com as autoridades constituídas pelo próprio Deus. E aí a gente pode ficar decepcionado com Deus que constitui esse tipo de autoridade sobre nós. Talvez você esteja, nessa manhã, decepcionado com alguma coisa em relação a você. Uma escolha, uma decisão, um caminho que você tem seguido. E o que acontece nessa manhã, quando nós nos encontramos como esses discípulos? Talvez tristes, desanimados, inseguros, cheios de incerteza. O ressuscitado vem. Jesus Cristo vem. E vem para fazer o quê? A solução para essa realidade dos discípulos que caminham para Emaús? Ah, solução, resposta divina para mim e para você. Talvez esse não seja o seu cenário, mas pode ser que se transforme em um dia e você se depare com uma situação dessa. Há solução, sim, há solução. Veja, é porque Jesus está vivo que ele está presente com seus discípulos. E a primeira verdade que eu quero destacar para você é que Jesus ressurreto, ele vem fazer companhia com seus discípulos. O fato dele estar vivo é garantia que Jesus segue com você. Se ele estivesse morto lá no túmulo, aí você poderia, sim, perder toda a esperança. Mas ele está vivo, e como vivo, ele está com você, percebendo ou não. Veja, meus queridos, Jesus chega do lado desses discípulos e eles não reconhecem Jesus. Jesus está lá e eles não reconhecem. E não é assim comigo e com você? Quando a dificuldade chega, quando a aflição nos acomete, quando a gente está naquele período mais atribulado da vida, parece que Jesus não está presente. Mas ele está, porque ele ressuscitou. Então, guarde isso no seu coração. Os momentos mais difíceis da vida são os momentos em que nós menos perceberemos a presença de Jesus. Mas ele estará lá. Pode ter certeza, porque ele ressuscitou. O verso de número 18 mostra para a gente que os momentos de dificuldade, os momentos de tristeza, os momentos de tribulação, de desesperança, pode gerar em mim e você impaciência, irritação. E aí fica a dica. Se você anda impaciente, irritado, sonde o coração e veja se não está faltando a presença de Jesus na sua vida. Olha o que eles respondem. Jesus diz: o que está acontecendo? Aí ele para e fala assim: peraí, você não deu uma consultada no WhatsApp? Você não viu a mensagem que enviaram? Você não está sabendo o que está acontecendo? Só você é o único que não sabe o que está acontecendo. Eu não imaginei ele falando isso aqui com paciência. Não imagino. És o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências dos últimos dias? Queridos, quando Jesus vence a morte, a nossa morte física não tem mais poder sobre nós, porque ressuscitaremos um dia.
Até o dia da volta de Jesus, esse corpo estará morto. Mas quando ele voltar, esse corpo será ressuscitado como o dele, e a gente viu isso aqui no texto. E para que isso? Para uma eterna comunhão. E uma eterna comunhão que é testemunhada agora com Jesus presente, ressurreto. E esses discípulos estão experimentando isso. É aqui que se encontra a nossa esperança. Aquele que venceu a morte dá vida e caminha comigo e com você. Ele não deu a vida e foi para o céu e ficou, agora se vira. Não, ele vai comigo e com você. Essa é a certeza que nós temos, meus irmãos. Não estamos sozinhos. Como a morte gerou vida, a presença de Jesus gera vida e confiança. Para a gente seguir. Como perceber a presença de Jesus comigo? E a porção bíblica gira em torno dessa verdade, que você precisa guardar no seu coração. Como é que eu percebo a presença viva de Jesus ressurreto comigo? Através da sua palavra. É através da palavra de Deus que eu e você temos cada dia mais convicção que Ele está conosco, que Ele está vivo, que Ele ressuscitou e que Ele vai caminhando à nossa frente, que Ele vai nos conduzindo. Veja, verso de número 26. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Vocês esqueceram o que eu ensinei para vocês? Então, peraí, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. A palavra de Deus é para ser crida. E quando eu creio nessa palavra, quando eu me alimento dessa palavra, mais eu confio, mais eu descanso, mais tenho a certeza plena de Jesus comigo. Lucas começa o seu livro, capítulo 4, dizendo que Jesus vai à sinagoga, lê o texto bíblico e fala assim: hoje se cumpriu essa palavra. E agora ele termina o seu livro, o Evangelho, Jesus falando novamente acerca dele na palavra. Então perceba, Jesus que expõe essa palavra e a interpreta, mostrando que ele é a resposta, ele é a presença na Escritura, ele mesmo é o intérprete das Escrituras. Por isso nós começamos pedindo: Jesus, abra o meu entendimento. Porque ele é a Escritura Sagrada e ele é quem traz a resposta, o entendimento para mim e para você. Ele interpreta. Toda a revelação bíblica está concentrada na pessoa de Jesus. A palavra encarnada e viva. Porque Jesus está vivo, eu creio na palavra. Porque eu me alimento da palavra, cada vez mais eu sou convicto da sua vida em mim. Então é assim que eu e você somos alimentados continuamente da presença viva de Jesus, a sua palavra, que é Ele encarnado. Meus irmãos, como é fácil crermos apenas naquilo que nos convém. Isso é muito fácil. Às vezes até compartilhamos isso com os outros. Eles criam que Jesus era o Redentor. Eles dizem isso no verso 21. Ora, nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir a Israel. Mas o Redentor que eles esperavam não era aquele que de fato Jesus se apresentava a ser. E só quando Jesus se apresenta a si mesmo, através das Escrituras, eles puderam crer. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus já havia falado com eles antes. Capítulo 18, versos 31 a 33, capítulo 9, verso 22, e esse eu vou ler. Jesus disse: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto, e no terceiro dia ressuscite. Jesus já tinha falado para eles o que ia acontecer, mas eles criam apenas no que convinha, o que mais queriam, ser livres do domínio romano. Jesus está vivo, e porque está vivo, a palavra se cumpriu. Ele falou, Lucas registrou, os discípulos ouviram, e agora se cumpriu. E eles não estavam conseguindo crer. E para crer, foi preciso que Jesus voltasse e falasse novamente, apresentasse a palavra de Deus, e como ele estava presente desde Moisés, do Pentateuco e por todos os profetas. Crer na palavra viva de Deus é o caminho para mim e para você continuarmos confiantes de que Jesus segue conosco nos momentos difíceis, nos momentos alegres. Essa é a primeira verdade, meus irmãos. Veja, é ela, a própria palavra de Deus, que vai agindo no coração desses homens. Eu queria que você acompanhasse comigo. O verso 27 diz que ele então começou a pregar, a expor, a mostrar
como que a Escritura mostrava, falava, testemunhava de Jesus. Olha o verso 31. Então, se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles, e disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? É por meio da palavra que Jesus se dá a conhecer a eles. É por meio da palavra que Jesus liberta da cegueira. É por meio da palavra que o coração é aquecido. E eles podem ver Jesus. E note que interessante, queridos. Quando eles compreendem Jesus, reconhecem Jesus por causa da palavra, Jesus não precisa mais ficar no meio deles. Fisicamente, Jesus pode sair, é por isso que ele some. Eu e você não precisamos de Jesus fisicamente aqui porque nós temos a palavra. E ela enche o nosso coração e nos faz reconhecê-lo na nossa vida, reconhecê-lo no mundo, controlando todas as coisas, guiando os nossos passos, transformando a nossa vida, dando-nos esperança e confiança de que o nosso mundo não é aqui. Que diferença isso faz na vida desses homens? Toda a diferença. Como faz na minha e na sua. Veja, meus irmãos, que Jesus ressuscitado, Jesus está vivo, ele segue com esses homens, apresenta a palavra, se revela na palavra, e eles não se sentem mais sós. Eles reconhecem Jesus. E veja o verso de número 33. E na mesma hora que o quê? Que eles reconheceram Jesus no meio deles. Levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles. Espera aí. Eles não estavam preocupados com o fato de que aquele homem andasse sozinho e pediu: fica aqui conosco, já é tarde. É perigoso. Fica conosco. Agora, muda. Não é mais medo, insegurança, é esperança. E voltam. Aquele que eles não queriam que ficasse caminhando à noite, por preocupação, que agora some, trouxe para eles a esperança e a certeza de que podemos voltar para lá correndo, porque Ele está vivo. Se Jesus está vivo, então eu posso vencer o medo, eu posso vencer a insegurança, unido a Ele. O verso 29 chama a nossa atenção para isso. Aquilo que eles estão vivendo, eles transferem para o homem que eles ainda não conhecem. Verso 29. Mas eles o constrangeram dizendo: fica conosco, porque é tarde. O dia já declina. É perigoso. Fica conosco. E essa preocupação agora, essa noite que simboliza o medo, noite que simboliza um momento de desesperança, de preocupação, de insegurança, acabou. É noite e eles voltam correndo para Jerusalém. A esperança voltou, então voltemos para a cidade da esperança, que é Jerusalém. Metaforicamente, queridos, a noite aponta para a nossa fragilidade, para a nossa vulnerabilidade, para a nossa insegurança. Mas com Cristo, tudo isso é vencido, porque Ele está presente, Ele está junto. Seja o que for, não há mais medo para esses homens. Jesus está vivo, aleluia. Podemos voltar e falar para os outros. O medo acaba quando a palavra os toca. Quando Jesus se mostra. Um detalhe importante que eu queria que você percebesse aqui. Eles pedem para Jesus ficar, verso 29. Jesus fica. Verso 30. Aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Veja, quem é que convida um estranho para participar da mesa com você? Consigo. Mesa, e a gente vê isso na Bíblia, banquete, sempre fala de amizade, de vontade de desenvolver intimidade. E é na intimidade com Jesus Cristo que eles percebem que Ele está vivo, que Ele é ressurreto. Quanto mais intimidade eu e você tivermos com Cristo, mais o veremos presente na nossa vida. Mais segurança teremos para viver essa vida. Menos medo teremos de enfrentar as dificuldades. É nessa intimidade que eles percebem que aquilo que ardia no coração enquanto a palavra era pregada vai tomando conta até abrir o entendimento. Falar: Jesus está comigo. Queridos, mesa é lugar da intimidade. Nós vamos participar da mesa.
que fala da intimidade que nós temos com o Pai, Filho e Espírito Santo e que devemos ter uns com os outros. Como Jesus, ao ressuscitar, deu para mim e para você condições disso. Tanto com Deus como com os nossos irmãos na fé. Como Jesus fez isso com os seus discípulos. Isso faz diferença para você, porque fez diferença na vida deles. Intimidade com Jesus pela palavra e por estar na presença dele em oração. Nós precisamos disso, queridos. Nós precisamos disso. Temos o privilégio de estar diante dessa palavra. Mas não apenas o medo vai embora, a esperança retorna, mas há um terceiro aspecto aqui para nós nessa manhã. Primeiro é que Jesus está presente porque ele é a palavra viva. O ressuscitado está comigo e com você por toda a eternidade. Até os confins da terra, até os confins dos séculos. Eis que estou convosco todos os dias, disse Jesus. O segundo aspecto é que a presença dele nos dá condições de vencer o medo, a desesperança. E o terceiro aspecto é que a presença de Jesus, viva comigo, me renova a alegria da missão de compartilhar ao mundo da sua ressurreição. E a gente vê isso. Esses discípulos que seguem, acompanhados de Jesus, eu e você, discípulos que seguimos sendo acompanhados por Jesus, ele vai guiando a nossa vida, experimentam algo que não pode ficar guardado. Meus irmãos, essa verdade de que Jesus está ressurreto, está comigo e com você, não pode ficar contida. Ela tem que ser anunciada a todo mundo. E o que os discípulos fazem? Eles voltam correndo. Nós precisamos contar. Verso 33. Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles. Veja, há outros ali. Os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Não podemos nos calar. Não tem como a gente ficar calado. Enquanto nós seguimos pelo caminho, que é Cristo, porque ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós seguimos pela nossa jornada, pela nossa caminhada, com aquele que é o caminho, no caminho dele. E não podemos nos calar. Não tem como. Quando o coração arde, cheio da palavra, a missão é resgatada. O verso 32 diz, não ardia no nosso coração a palavra? Então não podemos ficar calados? Temos que falar dessa verdade. Ele está vivo, ele ressuscitou. No início nós vimos discípulos sem saber o que fazer, entristecidos, perdidos, sem esperança, não reconhecendo mais a missão que foi dada por Jesus. Que missão? Meus irmãos, Lucas 9, 1 e 2, Jesus reúne os 12 e os envia e fala, anuncie o meu reino, cure pessoas, expulse demônios. Depois, no capítulo de número 10, versos de 1 a 9, ele reúne mais 70, envia e fala, pregue a palavra, anuncie o meu reino, cure pessoas. É dessa missão que esses discípulos faziam parte. Eu e você fazemos parte. Não podemos nos calar. Porque o nosso Senhor Jesus está vivo. Todo o ensino de Jesus gira em torno disso. Anunciar o reino, anunciar que Deus veio para salvar, para redimir um povo. E como é que isso vai ficar escondido? Arder no coração é queimar. É aquela experiência que eu e você já passamos de algo que fica assim, incomodando. Enquanto você não faz, você não tem paz. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo nos incomode profundamente para que a gente possa pregar essa palavra. O texto mostra que eles têm um desejo intenso de comunicar que Jesus está vivo. Então eles saem imediatamente. Verso 33 diz. E o texto de Atos dos Apóstolos dizem que os discípulos vão fazer isso continuamente. É por isso que nós estamos aqui. Porque alguém um dia, com o coração ardendo, anunciou para mim e para você que Jesus estava vivo. E que nós precisávamos crer nele para também receber dessa vida. Que privilégio para mim e para você, meus irmãos. Nós testemunharmos que ele está vivo, que a morte não o segurou, e que por isso, quem está morto em delitos e pecados também viverá se confiar e confessar Jesus como seu Salvador. Mas pastor, não adianta não, veja como é que esse mundo está. Não adianta pregar, não. Já preguei tanto para meu vizinho, meu colega do trabalho, minha mãe, meu pai, meu irmão. Não adianta, não. Pastor, vamos seguir, estou salvo, vou para o céu. Não!
Essa não é a experiência de quem se encontra com o ressuscitado Jesus Cristo. Quem se encontra com Ele quer anunciar ao mundo, quer falar para todo mundo. Olha, eu tenho uma notícia que você não sabe. Jesus ressuscitou, Ele está vivo, Ele está aqui. Deixa eu te mostrar na palavra. E a palavra vai tocar profundamente, fazer o coração arder, e vão confessar Jesus como seu Senhor e Salvador. A certeza de como Ele te salvou, meu irmão, minha irmã, e transformou a sua vida, e que segue contigo, é que te impulsiona para testemunhar dele e dar glória a Ele. Ao ressuscitar, e aqui eu concluo, Jesus inaugura a renovação da criação. Ele está no meio dos discípulos, a partir do verso de número 36, nós não lemos, mas peço que você leia. Eles estão ali, os que voltaram estão compartilhando com os 11 e mais os outros, e eles estão conversando sobre aquilo, Jesus aparece e diz, paz seja com vocês. E eles não conseguem acreditar. E aí eles acham que Jesus é um espírito. Ele fala assim, não sou um espírito. O espírito não fala, não tem carne e osso, toca aqui. Aí eles tocaram. Mas a alegria era tão intensa que mesmo assim eles não acreditavam, cara. Como? Ele morreu. Como é que ele está aqui? Jesus fala assim, vocês têm alguma coisa para a gente comer aí? E eles temos. E Jesus come com eles. Para testemunhar a restauração da criação. Pelo poder da ressurreição de Jesus Cristo. O meu corpo, o seu corpo, será ressuscitado. E quem crê em Jesus viverá eternamente. E Jesus mostra isso para a gente. Não seremos espíritos voando, meus irmãos. Seremos gente de carne e osso, sem pecado, vivendo em intimidade com o Pai, Filho e Espírito Santo por toda a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, porque Ele me escolheu e te escolheu, porque temos essa vida nele. Enquanto não volta para buscar o seu povo, a mim e você, e nos livrar então dessa maldição do pecado que, ainda que não sejamos mais escravos e condenados, ainda habita em nós. E nos rouba a intimidade com Deus, nos rouba a intimidade com os outros, faz com que a gente machuque quem mais a gente ama. Enquanto Jesus não volta, Ele está comigo e com você, caminhando como caminhava com os discípulos de Emaús, para nos encher da sua palavra e nos dar condições de viver para Ele. Sem palavra de Deus não há nada. É pela palavra de Deus que são criadas todas as coisas, é pela palavra de Deus, como vimos aqui, que é a vida. E vida abundante. Então, queridos, não abra mão desse privilégio que Deus te dá, de ouvi-lo pela palavra, de percebê-lo presente na sua vida pela palavra. Começamos a ler Daniel, bem mais fácil que Ezequiel. Que livro, leia. Deixa Deus tomar o seu coração e te encher de esperança. Ao mesmo tempo que Ele te usa como usou Daniel, um funcionário público de 2 governos diferentes, de Nabucodonosor depois de Dario, e que foi fiel, e foi íntegro, e testemunhou do poder de Deus, e que foi instrumento para a transformação. Leia Daniel. Nós pregaremos algumas mensagens aqui sobre Daniel. Como esses discípulos, muitas vezes, nós giramos em torno de nós mesmos, acariciando medos, inseguranças, buscando crer e pensar apenas naquilo que convém. E nessa manhã somos desafiados a nos entregar àquele que vive por todos os séculos, aquele que é eterno, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso que Ele expõe mais uma vez as Escrituras para mim e para você nessa manhã. Para tirar de mim e de você o medo, a insegurança, nos encher de esperança, renovar em mim e você o desejo de cumprir a missão de anunciar ao mundo inteiro que Ele está vivo, que o Evangelho é a resposta para os problemas. Jesus sabia dos problemas daqueles queridos, sim, é por isso que Ele pergunta no verso 17, por que vocês estão assim? Lhes perguntou Jesus que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais, e eles pararam entristecidos. Sim, Jesus quer levá-los a refletir sobre aquilo que preocupa, sobre aquilo que tira alegria, sobre aquilo que traz medo, sobre aquilo que entristece. E por que Jesus pergunta? Para que possa mostrar para eles, nas Escrituras, onde está a resposta. Cristo Jesus. Quando você estiver com medo, estiver inseguro, estiver preocupado, estiver triste, vai para as Escrituras, você vai encontrar Jesus lá.
E Ele vai renovar seu medo, renovar sua esperança, tirar seu medo, te dar certeza de que Ele está contigo. E mais, fará com que seu coração fique ardendo de desejo de proclamar a verdade. Como Cristo foi ressurreto ao encontro dos discípulos que caminhavam para Emaús, Ele vem a mim e a você nessa manhã. Ele veio um dia, para você que crê em Jesus como Senhor e Salvador, e vem todos os dias, quando nós nos encontramos em situações como os discípulos de Emaús. O encontro com o ressuscitado transforma o coração, transforma a mente. Seguir Jesus, queridos, é procurar viver a expressão da humanidade restaurada por Ele, o homem perfeito. Eu e você estamos aqui para vivermos assim. Então, para você que crê em Jesus como Senhor e Salvador, eu quero te convidar a fazer uma aplicação à luz da mensagem pregada, conforme o verso 45 e o verso 47. Olha aí, acompanhe comigo. Conforme o verso 45. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Essa é uma oração que você deve fazer todos os dias da sua vida. Todas as manhãs, quando você acordar. Senhor, abre o meu entendimento, eu quero conhecer, eu quero ver o Senhor nas Escrituras, eu quero ser fortalecido por ela, transformado por ela. Mas aí não fique só nisso. O verso 47 diz, e que em seu nome pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Faça essa oração, Senhor, eu quero pregar a Tua palavra por onde o Senhor me enviar. E vou começar aqui, pertinho de casa. Talvez na porta, no meu vizinho, com os meus familiares. Mas eu quero, Senhor, eu quero. Essa aqui é a oração para mim e para você que pertencemos a Jesus Cristo. Mas você que está ouvindo essa mensagem, que talvez ainda não teve esse encontro com o ressuscitado. Paulo, que teve esse encontro de uma maneira tremenda, magnífica, que mudou totalmente a sua vida, ao escrever aos Coríntios, em 2 momentos, capítulo 15, no verso 3 e no verso 17, ele diz o seguinte, antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. O que Paulo está ensinando aqui, esclarecendo, é que a ressurreição é garantia de que pecado foi perdoado em Cristo Jesus. Paulo está dando um testemunho fiel de que a morte de Jesus foi eficaz para perdoar pecados, por isso Jesus ressuscitou. Então aquele que crê em Jesus e se une a Ele pela fé, também é perdoado. Morre com Cristo e ressuscita com Cristo para uma nova vida. Se o pecado impõe a penalidade sobre o ser humano, o salário do pecado é a morte. O pecado impõe essa penalidade. Quem peca está morto. O pecado também impõe um poder que o ser humano não consegue vencer, que é não pecar. Ele peca. O pecado traz a morte e traz um poder que o ser humano não consegue vencer sozinho, que é pecar, agir contrário à vontade de Deus. Se tanto a penalidade quanto o poder do pecado foram vencidos na cruz, então Jesus ressuscitou e caminha comigo e com você. O poder de Jesus, então, é maior que o poder do pecado, tanto para condenar quanto para levar a caminhar distante de Deus. É esse poder de Jesus que você é convidado a receber quando confiar e entregar a sua vida a Ele. Jesus quer te ressuscitar, te dar uma nova vida. Ele quer que você viva para Ele, com Ele e testemunhando dele por onde você for. Vamos orar? Para você, então, que ainda não é discípulo de Jesus, basta crer em Jesus, entregar-se a Ele, confiando na palavra dEle. Você será unido a Jesus. Vai vencer seus medos, suas inseguranças, terá esperança renovada e vai participar do maior projeto de vida que possa existir. Chama-se vida eterna, que vai te levar a testemunhar desse amor de Jesus. Seu coração será impulsionado, vai queimar, vai arder de desejo de falar de Jesus. Então, ore assim, diga: Jesus, eu creio que o Senhor
foi ressuscitado e o Senhor vive. E eu quero essa vida. Eu não quero mais caminhar perdido em meus pecados, mas eu quero ter vida. Quero ter renovada a minha esperança. Eu quero ter renovada a minha alegria verdadeira. Então me entrego a Ti e peço perdão. Entrego a minha vida ao Senhor. Eu peço isso em Teu nome, Jesus, porque é o Senhor que pode fazer pelo Teu poder. Pai, nós estamos aqui por Tua graça, Pai. E que maravilha, estamos diante da Tua palavra. O Senhor fala conosco. E é ela que nos revelou esse grande amor. É ela que nos revela esse grande amor. E ela sempre revelará o cumprimento desse amor na eternidade. Já começamos a desfrutar dos valores do Teu reino, já temos vida eterna e abundante. Mas aguardamos ansiosos o dia da volta do nosso Senhor. Quando então, de uma vez por todas, livres de todo o pecado, viveremos em harmonia perfeita com o Senhor Pai, Filho e Espírito, e também uns com os outros. Ah, Senhor, obrigado. Que a Tua palavra continue enchendo os nossos corações, porque a vida gira em torno dela, ela é a verdade do Senhor, ela que dá vida, ela que enche os nossos corações da certeza da vida eterna em Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado por Jesus, que sempre vai atrás daqueles que precisam de uma palavra, como Ele veio mais uma vez nessa manhã, expor as Escrituras, para que nós entendamos e possamos viver a partir dela. Assim como Ele abriu o entendimento dos discípulos que caminhavam, e isso impactou e transformou a vida deles, eu Te louvo, porque o Senhor abriu o nosso entendimento, impactou a nossa vida e continuará fazendo isso para a glória do Teu santo nome. Oramos em nome e para a glória de Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém.